Entrevista da semana. Na entrevista da semana, a jornalista Tata Frohouse conversou com o jornalista e escritor João Lira Neto, autor da famosa biografia de Getúlio Vargas. O entrevistado foi um dos palestrantes no evento na capital que comemorou os 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acompanhe a entrevista. Ele já foi agraciado com o Prêmio Jabuti de Literatura em mais de uma ocasião e é especialista em biografias. Escreveu sobre a vida e obra de Castelo Branco, José de Alencar e também da cantora Maísa Matarazzo. Mas hoje conversa comigo sobre a vida e o legado de um dos homens mais importantes da política brasileira, que foi Getúlio Vargas. Você já declarou que escrever biografias é como humanizar os mitos. Como isso funciona? A grande tarefa de uma biografia é tentar cotejar ali, né, de que forma essas duas esferas da vida de um personagem histórico se impactaram, né? Ou seja, a dimensão da vida privada e a esfera da vida pública. Então, de que modo essas duas esferas se influenciam mutuamente, se interagem, né? Como essas duas esferas interagem mutuamente, de que forma elas trazem reflexo em uma e em outra. Então, a biografia, durante muito tempo, ela foi encarada como aquilo de falar de vidas exemplares, né? De pessoas, de grandes homens e tentar glorificá-los para que eles sirvam como exemplo para as futuras e para as novas gerações, né? Isso é uma concepção anacrônica, ultrapassada de biografia. A biografia hoje ela busca justamente fazer o contrário, ela tenta tirar a estátua do seu pedestal, né? Tirar essa capa histórica de bronze e fazer o personagem caminhar no tempo presente, né, desprovido, inclusive, de toda a mitologia que foi criada em torno dele. Humanizar significa justamente buscar as contradições inerentes ao ser humano que qualquer um de nós carrega. Eu, você, quem está nos assistindo, ou seja, nós somos essencialmente contraditórios. Nós somos humanos, como diria o filósofo, nós somos demasiadamente humanos. E é exatamente isso que o biógrafo tem que buscar. E como surgiu a vontade ou a oportunidade para escrever sobre Getúlio Vargas? Sempre me inquietou a ausência de uma biografia moderna, de uma biografia jornalística, contemporânea, sobre esse personagem tão importante, né? Que inclusive o professor Boris Fausto, o historiador Boris Fausto, escreve na 4ª capa do meu primeiro livro, dizendo que para o bem e para o mal, Getúlio é o personagem mais importante da República Brasileira. Eu vou além, né? Ouso, né, ir além do professor Boris e dizer que o Getúlio é o personagem mais importante de toda a história brasileira. Nenhum indivíduo deixou tantas marcas para o bem e para o mal, como diz o professor Boris, na nossa história. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista qualquer que se observe. E essa inquietação foi complementada pelo fato de o Getúlio ser tão absorvente, do Getúlio ser tão plural, do Getúlio ser tão enorme, né, que ele dava um jeito de entrar em todos os meus outros livros. Quase todos os outros livros ele entrava. Por quê? Porque pelo simples fato de escrever sobre a história do Brasil, inevitavelmente você vai esbarrar com Getúlio. Então, quando eu estava escrevendo, por exemplo, a biografia sobre o Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente militar após o golpe de 64, quando eu estava fazendo a biografia, por exemplo, do Padre Cícero, né, o Getúlio aparece, inclusive no final da história, num panfleto distribuído pelo Padre Cícero nos sertões nordestinos, né, quando ele dizia que a candidatura de Getúlio Vargas e a Aliança Liberal, que era a chapa do Getúlio, presidente, eram, segundo o Padre Cícero, as reencarnações da besta fera que vinham implantar o comunismo no Brasil. Então, assim, em todas as pesquisas, sempre aparecia o Getúlio. Até o momento que, quando eu estava ali próximo a completar os meus 50 anos, eu disse, eu acho que depois de ter escrito tantos livros e ter pesquisado tanto a história do Brasil, eu acho que eu me sinto relativamente seguro para enfrentar, né, esse grande desafio que é biografar Getúlio. E o meu pressuposto era o seguinte: a avalanche de livros já escritos sobre Getúlio tinha um pecado original. Ou tentavam fazer
pintar uma imagem de um Getúlio absolutamente sem pecados, de um Getúlio absolutamente imaculado, como eu costumo dizer, eram quase agiografias, ou seja, biografias de santo. De um outro lado, você tinha o extremo oposto. Você tinha livros escritos na tentativa, né, na pretensão de desconstruir completamente o personagem, né, sem levar em consideração e sem dar ao Getúlio qualquer dimensão positiva. Ou seja, você tem esses dois, o confronto entre esses dois opostos, né, essa perspectiva binária, dicotômica, né, que sempre perseguiu a figura do Getúlio. Então, quando eu resolvi escrever sobre ele, eu me dispus a buscar, como jornalista, não a objetividade, porque nós, como jornalistas, sabemos que a objetividade é um mito, a objetividade não existe, mas isso não nos permite fugir da perspectiva de que, como jornalistas, nós devemos buscar a isenção possível. Então, eu tentei observar Getúlio a partir dessa isenção possível, né? Fazendo uma narrativa, eu não diria imparcial, eu não diria neutra, porque também não acredito em neutralidade em história. Essa história de escola sem partido, de escola neutra é uma grande furada, isso é uma grande bobagem, uma grande absurdo, mas tentar dar uma visão equilibrada sobre Getúlio. E por que Getúlio Vargas exerce esse fascínio sobre a sua pessoa? Exatamente pela impossibilidade de dizer, né, de forma categórica, né, para utilizar mais uma vez a expressão do professor Boris Fausto, se Getúlio fez mais bem ou mais mal ao Brasil, né? Então, é exatamente no que o Getúlio tem de poderosamente transformador na história nacional. A história do Brasil pode ser dividida, sem dúvidas, entre dois momentos, né? AGV e DGV, antes de Getúlio Vargas e depois de Getúlio Vargas. São dois Brasis absolutamente diferentes, né? Agora, mais uma vez, para o bem e para o mal. Ou seja, é isso que me fascina, você compreender as contradições, as ambivalências, exatamente essa capacidade, inclusive camaleônica, de Getúlio assumir várias personas ao longo do tempo e, principalmente, a capacidade que ele teve de atrair tanto amor e tanto ódio. Então, você tem aí um personagem que seduz e que fascina exatamente pela sua contradição, pelo seu aspecto de controvérsia, né? E que, por isso mesmo, é impossível você definir numa única frase, numa única sentença. Qual foi o legado que Getúlio deixou para o país? É impressionante como o Getúlio ainda está na pauta do dia, né? Hoje, inclusive, boa parte dessa polarização política que o Brasil vive, se você for buscar a raiz disso, ela está exatamente nos anos Vargas, na chamada Era Vargas, né? Tudo que se discute hoje, né, nas últimas votações no Congresso, nas últimas discussões em relação a medidas provisórias, em relação a manifestações de rua, Getúlio está como uma sombra pairando exatamente sobre toda essa discussão. Se você pega, por exemplo, a grande discussão de fundo, que é exatamente o tamanho do Estado, né? Ou seja, se nós deveremos dar preferência e prevalência a um Estado que se resume a funções básicas e deixa para que a chamada mão invisível do mercado, né, regule todas as questões econômicas, sociais e tudo mais, ou nós vamos acreditar, no contrário disso, num Estado gestor, num Estado intervencionista e que busque, a partir de uma perspectiva nacional desenvolvimentista, produzir o desenvolvimento, ser indutor do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, como já dizia Getúlio, também ter um caráter distributivo, ou seja, que esse desenvolvimento viesse acompanhado de uma distribuição de renda, né, para sanar as injustiças históricas e atávicas do Brasil. Então, ou seja, todas essas discussões tem sua raiz no Getúlio. Esse legado ainda está muito presente na vida nacional. Foram 3 volumes, mais de 1.500 páginas e 5 anos escrevendo sobre a vida de Getúlio Vargas. Depois que esse trabalho acaba, o que é que fica? Durante 5 anos, aquilo foi a tua vida,
né? Durante 5 anos você conviveu com aquela história, você foi dormir pensando naquilo, acordou pensando naquilo, muitas vezes você sonhou com a história, o biógrafo necessariamente sonha com o biografado, é inevitável, ou se não necessariamente, mas pelo menos inevitavelmente. E fica uma sensação de vazio, né? Uma certa sensação de solidão, né? E isso, de certo modo, é uma história que eu sempre conto e que eu acho que é muito sintomática, que é muito expressiva de como esse personagem invade não só a sua vida, mas como ele invade o seu cotidiano, inclusive familiar, né? Tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, que é o da minha filha, a filha mais nova, a Alice, que hoje tem 7 anos, e quando eu terminei o livro ela tinha 5, né? E exatamente os 5 anos de pesquisa, os 5 anos de trabalho do Getúlio. Então ela cresceu, ela nasceu e cresceu, né? Aprendeu a andar, aprendeu a falar, e o pai dela estava fazendo esse trabalho, né? Então, quando eu terminei o 3º volume, eu estava escolhendo as fotos que iriam entrar no 3º volume, e eu fiz isso no meu computador de casa e não percebi que a Alice, a Emília é a outra, a mais velha, a Alice estava atrás de mim, né? Eu só percebi quando eu senti a mãozinha dela batendo no meu braço e apontou para o computador. Eu estava vendo uma foto do velório do Getúlio. E a Alice perguntou: pai, o que é isso? Né? Que foto é essa? E eu achei que não era adequado, né? Tirei a foto do computador e disse que não era nada, uma coisa que eu estou vendo aqui, estou pesquisando na internet e tal. E ela insistiu, e aí me vem com a seguinte frase: não, pera, pai, conta a verdade para mim. Pai, o Getúlio morreu, não foi? Então, assim, ela tinha o Getúlio como uma pessoa da convivência, como uma pessoa conhecida da família, ou seja, para ela não era um personagem histórico, era alguém com quem eu me relacionava, e era um interlocutor constante, e que ela via isso e eu só falava do Getúlio, provavelmente. Então, isso mostra, né, que fica um pouco esse alívio misturado com um certo vazio. E aí eu sou meio workaholic nesse aspecto, né? E para curar esse luto, o que eu sempre faço é emendar uma pesquisa na outra e buscar um novo tema, e sempre para que eu não passe muito tempo lamentando, né, a partida do personagem anterior. Então eu sempre busco um novo. Eu estou desde o ano 2001, desde o ano 2001 até hoje, 2016, lá se vão 15 anos, emendando um trabalho atrás do outro, emendando um livro atrás do outro, né, exatamente para tentar não me deixar sucumbir ao vazio do final do trabalho. Olha, o assunto está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou, por isso a segunda parte dessa entrevista você confere na semana que vem. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço, foi ótimo, obrigado e tamo aí.